Boa noite! Tá começando mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV. Todo domingo a partir das 8 da noite a gente te espera. Eu, Juju Macena, Milena Demaman, Fernanda Schiavo e Bruna Essig. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer, né, para perseverar, melhor, falei agora, em momentos difíceis, né? E eu acho que tem tudo a ver com esse momento de reta final de ano também. Quais são as estratégias? O que a gente faz para conseguir ir adiante quando a vida não tá ajudando muito? E a gente tava conversando no grupo, né, gurias? Que a gente tem o nosso grupinho, onde a gente troca ali figurinha, troca, né, ideias de assunto e tudo mais. E eu falei, cara, todo final do ano as pessoas estão enlouquecidas. Mas eu não sei pra vocês, mas me parece que esse final de ano tá todo mundo assim com uma loucura a mais. Acho que sim, cansaço. Acho que foi um ano muito difícil, né, Juju? Muito pesado, né? Principalmente pra gente aqui no estado. Teve enchente, muita gente ainda, negócio se recuperando de pandemia. Depois teve a questão das fumaças, lembra? Claro, da Amazônia. Uma galera ficou doente também. Então, acho que a gente, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos vários episódios que nos cansaram, principalmente emocionalmente. E eu vejo, assim, que final de ano já é uma época onde todo mundo se cobra mais, porque daí tu começa a lembrar, será que eu fiz o que eu me comprometi lá no início? Puxa, eu queria fazer, não consegui e tal. E aí, além disso, a gente tem essa outra sobrecarga. Então, por isso que eu acho que a galera tá num nível maior de cansaço, sabe? Bruna, que a gente tem aquela coisa. O janeiro e fevereiro, geralmente para os negócios, de uma forma geral, que não ficam no litoral, as coisas são um pouco mais lentas, né? Então, assim, a gente vem com março, quando a coisa começa, o ano começa, né, de verdade, as coisas começam a acontecer. Maio, a gente tem toda a tragédia das enchentes. E assim, daí agora, quando o pessoal começou a retomar, acabou o ano. Né? E daí parece que a empresa... Eu também, eu tô sentindo esse início de dezembro mais pesado, sabe? Aí eu fiquei falando, será que é só comigo, eu que tô achando? Mas conversando com as pessoas, tá todo mundo achando muito pesado. Não, é um sentimento comum, né? Então, isso que tu falou, né, Juju? Tudo para agora em janeiro. Então, as pessoas também, o que não conseguiram juntar até financeiramente ou fechar, finalizar do ano, porque realmente, que nem a Bruna falou, foi um ano muito complicado, muito difícil, desgastante. Parece que foram 2 anos e um ano. Exato. 3 anos. Então agora tem que correr para pelo menos conseguir um final de ano tranquilo, né, com a família. Eu acho que tá... Eu enxergo que tá mais pesado. Fernanda, e tu, como é que tu acha que eu concordo com as meninas no que elas falaram, no sentido de que foi um ano muito difícil aqui para nós, no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que tinham a possibilidade naqueles feriados aí. Primeiro, a gente não teve os feriados, né? Para dar aquelas pausas pontuais, assim, que a gente gosta de fazer. 7 de setembro, 20 de setembro, enfim, a gente não teve muito isso aí. A questão do aeroporto fechado, dificuldade de deslocamento dentro do próprio estado. A gente ficou um pouco isolado, né? Eu acho que foi assim, ó, uma pegada da pandemia no sentido de isolamento, só que diferente. Não dá para comparar uma coisa com a outra, mas eu acho que isso foi maçante, sabe? Foi um ano que, se a gente, por uma graça divina, não foi atingido diretamente com a questão das chuvas, a gente teve amigos, teve familiares. Então, eu acho que... Não, e indiretamente também, né? Então, assim, ó, nós que trabalhamos na imprensa, a gente contou tantas histórias, né? A gente viu tantas histórias. E eu acho que chega o final do ano e eu, pelo menos, eu tenho 2 sentimentos. Eu disse, graças a Deus está acabando, né? Chega, sim, vai 2024, né? Mas, por outro lado, o receio de... Tá, e a gente tá começando um outro ano, e como é que vai ser? Eu acho que é isso, sabe? Porque normalmente a gente tem essa coisa de, tá acabando o ano, um novo ano vai vir e tal. E esse ano eu acho que tá todo mundo assim, não, beleza, a gente quer que acabe 2024, mas tá todo mundo com um pouco de receio do que nos espera, né? Eu acho que a gente tem passado por tanta coisa nos últimos tempos, né?
como mesmo tu falou, assim, a questão da pandemia, claro que não se compara, mas eu acho que o sentimento de quem viveu essa loucura que foi as enchentes, a sensação de isolamento, a sensação de impotência, muitas vezes, é muito parecida com o que a gente viveu. Não, e até aquilo, Juju, aqueles momentos, por exemplo, o início das enchentes, ali quando fechou Porto Alegre, fecharam as cidades, a gente teve um flashback ali total dos supermercados, falta de água, falta de abastecimento. Então a gente vive de novo aquilo ali que recém a gente estava saindo. Que a gente ainda não curou, não, né? Não. Exatamente. E fora que todo o Rio Grande do Sul não tem quem não tenha sido afetado indiretamente, porque que nem vocês falaram, ficamos sem aeroportos, né? Sem as vias por mais de um mês, eu acho, né? A gente não conseguia Porto Alegre sair de Porto Alegre, né? Quem tem familiares ou quem estava viajando não conseguia voltar. Então, foi bem desgastante emocionalmente também, Com né? certeza. E questão de negócios, muita gente nem conseguiu se recuperar ainda. Isso que eu ia dizer. Sabe que domingo passado, eu fui no jogo do Grêmio, ali na Arena, e eu cheguei mais cedo, eu queria conversar ali com o pessoal dos redores, dos negócios, enfim. Bati um papo com os donos dos barzinhos, enfim, que tem toda essa importância, né, nos dias de jogos e vivem a economia basicamente ao redor da Arena do Grêmio, né? E são pessoas que têm o seu negócio ali, moram ali perto, perderam tudo no negócio e na casa, agora estão começando a se reerguer. E foi assim, até irônico, assim, porque a gente conversava sobre isso, eles falando não, porque tá marcando chuva. E a gente já tá com medo e tal. Algumas horas depois, a gente teve um temporal terrível aqui em Porto Alegre, né? No último domingo. E daí eu acho que volta um trauma que a gente ainda não conseguiu curar, né? E nem que é vai a mesma, curar, eu acho. exato, que é a mesma coisa da pandemia. Exato. Nessa questão de ir pro supermercado, as coisas acabando, essa loucura, o isolamento, tu não conseguir falar, porque a gente ficou meio isolado. Tem gente que ficou sem sinal de telefone, de internet, de tudo, né? Não, cidades inteiras, né? Exatamente. E na pandemia a gente ficou com aquele resquício da pessoa dar um espirro de não é Covid, é só uma rinite. Agora, na chuva, fazendo esse paralelo, é a mesma coisa. Vai chover. São os gatilhos, era bom, né? O barulho da chuva. Agora a gente fica, meu Deus, vai chover, olha só, vendaval, já recolhe, já como é que vai ser, já o bueiro já extravasou. E o tempo ainda tá assim, né? Aquele, desde que a gente conseguiu que baixassem as águas, aí dá aqueles calorões horríveis. Sim, e vem um temporal. Então, a gente não passou esse trauma ainda, porque toda vez que chove é temporal e acaba alagando as ruas assim, também. Daqui porque a gente tem duas coisas aí, né? Daqui para diante, essas questões dos temporais, das secas, das chuvas só tendem a piorar por causa da questão de mudança climática. A gente está indo para um lugar que a gente não sabe muito bem qual é ainda, como é, mas enfim. E a questão do despreparo que Porto Alegre enfrentou de novo, né, de estar ainda... A cidade não se recuperou da última ainda, né? Então, a gente não tem um preparo ok para enfrentar qualquer coisa, né? Mas até porque precisa de um projeto muito grande a nível Brasil. Sim. Porque a questão dos rios vai descendo, não adianta a gente só fechar aqui o Rio Grande do Sul e vem o rio descendo desde a Amazônia, né? Então, é um projeto grandioso a nível Brasil mesmo, né? E que eu acho que, assim, a questão... eu penso assim, desde criança, na escola, a gente ouve falar sobre mudanças climáticas, sobre o que pode acontecer e coisa e tal. Só que a gente como sociedade, eu acho, a gente acaba pensando, isso são coisas que virão, mas meio que daí do nada a gente tá vivendo isso, né? Sim. Meio que sem um preparo, porque eu acho que a gente esperava que fossem coisas que aconteceriam num futuro distante. Daí o futuro chega e a gente fica meio... E falando, Juju, assim, de mudança, levando para um outro lado, né? A gente procura se adaptar, procura achar algumas alternativas dentro das mudanças, mas existem coisas que nunca mudam, como, por exemplo, a incompetência do poder público. Isso é fato, né? Então, segue aqui a minha revolta, porque falando em chuva, de novo, Porto Alegre teve mais um cenário no domingo passado. Exatamente. Ruas alagadas, enfim. Bueiros entupidos. Cada vez que a gente pega, por exemplo, a 116 e tem um chuvão, a 116 na saída de Porto Alegre alaga. É um perigo. Então, assim, mudança por parte desses órgãos não existe. Eles não se adaptam e também não fazem questão de proporcionar a mudança em prol do bem-estar da população. Exato. Mas
dinheiro temos, né? Mas, e é o lance, assim, porque com as mudanças climáticas, as coisas que estão acontecendo, realmente, são coisas muito maiores, né? A gente... É uma coisa global que a gente precisa fazer. Mas a questão do cuidado com a cidade... Pô, vamos pegar exemplo de Porto Alegre de novo, né? A gente sabia que a gente estava com problema nas comportas, né? A gente sabia que tinha problema nas casas de bombas. Já faz um ano que a gente sabe disso, mais, né? Mas, e as coisas continuam. Eu já trabalhei tanto na Prefeitura de Porto Alegre quanto na Prefeitura de Canoas. As casas de bombas, elas foram feitas, sei lá, em 1970. E nunca mais. Nunca mais elas tiveram alguma restauração ou mudança das próprias bombas. É caro, mas olha tem o que rever as prejuízo prioridades, que tem. né? É prioridade. Exato. É prioridade. Então, eu acho que isso é mais que necessário para a questão de não... Claro, o que aconteceu foi uma enchente, Sim, uma coisa a gente teria sido de outro afetado planeta, de qualquer assim, sabe? jeito, de outra né? situação. Uhum. Mas as chuvas que acontecem em Porto Alegre, por exemplo, no bairro Maitá que tu estava falando, Sim. eu já acompanho esse bairro há muito tempo, tá? Então, lá alaga há muito tempo. É então, verdade. aquele problema do arroio que tem lá, que estourou, já era um problema que já tinha há muitos anos. Dique ali nessa... Muitos sim. anos. Aquele dique já tinha, assim, transbordado, alagado. Avisando, era uma bomba relógio, Há né? muito tempo. E aquela área ali do Maitá alaga sempre. Claro, não a nível como foi, mas as ruas sempre ficaram alagadas. Choveu, alagou. Tem vários casos também, assim, aqui em Canoas, direto. Eu já tinha passado por várias situações de alagamento forte, assim, de pessoas terem que sair de suas casas. E nada foi feito de obra. Então, aí sim, esses prefeitos que agora teve eleição, a gente pede que, por favor, que olhem para as cidades, para suas cidades e realmente façam alguma coisa, urgentemente, né? Exatamente, assim. E fica isso, porque eu acho que a gente vem acumulando gatilhos, né? E é justamente nesse momento... Milena, tu estava aqui na Ubra TV durante as enchentes, né? Vocês também? Nós três. Vocês três. A Bruna entrou e deu Entrei e né? já voltei para Porto Alegre. E fiquei fazendo mais Na por rua. lá, cobrindo por lá. Sim. Mas então, pra rua. eu acho que todo mundo aqui, nós quatro, acompanhamos muito de perto tudo que estava acontecendo, né? Sim. E entrando no nosso tema, né? Porque a gente acabou, enfim... Discorrendo sobre isso que tem tudo a ver, né? Contextualizando, Exatamente, como de costume. De um tema saem 5, pelo menos. Mas o que eu ia dizer? Da questão, assim, justamente sobre como tu vai reagir em momentos críticos, né? E é bem o que vocês falaram. A gente, assim, querendo ou não, na linha de frente, né? Porque tu tá cobrindo, tu tá no meio, tu tá sabendo, tu tá ouvindo história, tu tá te envolvendo de uma forma... Porque eu tinha a impressão... Às vezes eu ia fazer alguma coisa... Eu fiquei muito com resgate de bicho e abrigos, enfim. E eu ia fazer alguma coisa em bairros que não tinham sido afetados. Assim, no máximo ficaram uns dias sem água e tal. Parece que as pessoas viviam outra realidade. E eu acho que o resto do Brasil, por mais que o pessoal tenha enfim, nos abraçado muito enfim, estado presente de várias formas... Se tu não estava aqui, tu não entende o que aconteceu. Não. Uma das coisas que mais me marcou, além, claro, das reportagens, tirando da linha profissional, foi estar em casa e não parar em momento algum de ouvir helicópteros e helicópteros. E chuva, helicópteros, né? Chuva, ambulâncias em Porto Alegre como nunca se ouviu. Sirenes da polícia, Cenário de guerra, né? Cenário de guerra. Total. Eu olhava, era inacreditável. E aquilo, de certa forma, no primeiro dia era ok, era diferente. Aí, num segundo dia, no terceiro, começou a ser torturante. Enlouquecedor. E a gente não tinha para onde ir, porque a cidade estava fechada, entendeu? Então, assim, não tinha para onde fugir. Não tinha o que fazer. Então, só quem viveu isso é realmente isso que tu disse. Pode se colocar no nosso lugar, eu acho que pode se sensibilizar. A gente agradece muito, a gente teve... Acho que as mãos que nos foram dadas foram de muita ajuda. E um fator muito importante para essa nossa reconstrução, para a gente ver que a gente está... Ainda falta muita coisa, mas a gente deu um grande passo aí no que diz respeito à reconstrução do Estado. Ninguém consegue sentir na pele o que a gente viveu. Né? E principalmente essas cidades mais afetadas, assim. Isso foi muito louco. Acho que foi o grande desafio de 2024, né? Onde a gente reviu muita coisa, deu para
questionar a questão principalmente de humanidade, né? De tu conseguir olhar para o outro e dizer, poxa, eu ainda reclamava que eu tinha problema, mas eu tenho água em casa, eu tenho luz em casa, eu tenho uma casa. Né? Então, eu acho que dá uma mexida. E não tem como ser reflexo no final do ano, né, Juju? Não Claro. tem como. Não, e a gente se tornou, assim, talvez mais humanos. Eu acho que a gente... nós somos... né? Eu sou cidadã da minha cidade, mas eu acho que a gente agarrou mais pra gente, assim, né? Como... teve aquele pensamento em algum momento de, pô, a gente tá sozinho, né? Porque era o sentimento de isolamento, não tinha polícia suficiente, não tinha bombeiros suficientes, porque é uma coisa que é uma catástrofe, né? Não tem como, né? A gente não tá preparado pra algo assim. Mas eu acho que teve essa coisa, assim, e a gente, assim como na pandemia, e daí de novo, eu acho que não tem como não fazer o link, sabe? A gente pensou prioridade, repensou amizades, pessoas que tu queria perto. Porque, cara, tu se sentir isolado e, de novo, assim como na pandemia, tu se sentir isolado, tu se sentir que tu não pode ir pra Canoas, morando em Porto Alegre, né? Tu não pode ver um parente, um amigo que mora ali. Tu não pode pegar um avião pra fugir. Eu gosto muito, assim. Eu tava num projeto super de conhecer o estado, assim. A gente tem hospedagens maravilhosas, assim. E eu não digo nem só hotéis e pousadas. Mas tem muita cabana legal, Airbnb. Enfim, tem muita coisa legal. E eu tava num projeto super... conhecer lugares que eu não conheço. E daí, daqui a pouco, tu não tinha... mais nada para fazer, esses lugares foram muito afetados, esses lugares ficaram isolados, a gente perdeu, eu não sei explicar, sabe, mas a gente perdeu o sentimento de posse do que a gente tem, do nosso lugar, da nossa terra, eu acho, sabe? Ficou uma coisa muito assim. Mas o que eu ia perguntar, vocês estavam falando, assim, de estar em casa, helicóptero, barulho da chuva, eu lembro que eu sempre amei. Eu sempre fui a pessoa que botava barulho de chuva pra dormir. E daí, do nada, tu tá ficando louco com o barulho da chuva, né? Porque era uma chuva que não parava, né? É um volume absurdo. O que vocês faziam? O que vocês fizeram, assim? Tipo, eu preciso fazer isso pra manter a minha sanidade. Vocês tem alguma coisa que vocês não mantiveram a sanidade? Tá tudo bem também. Eu queria até a cara da Fernanda, eu acho que... Eu até queria puxar uma coisa, um sentimento com vocês, assim. Eu acho que foi na primeira semana ou segunda das enchentes. Quem não foi atingido diretamente, assim, eu senti muito das minhas amigas e meu também... aquela culpa por não estar conseguindo ajudar, sabe? Sim. Porque naqueles primeiros momentos tinha muito voluntário e a gente acabava atrapalhando até, sabe? Depois que já tinha engrenado, assim. Então era um desespero, assim, pelo menos no meu grupo de amigas, sabe? Ai, gurias, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir num abrigo, no Dia das Mães, quero levar bombonzinho, levar não sei o quê. Mas era um desespero que tu via, assim, a pessoa tava enlouquecendo, sabe? Eu tô dizendo, amigas muito próximas, meu, calma, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, as pessoas estão amparadas. Eu preciso fazer alguma coisa, porque tu via na TV aquela loucurada e tu tava... aparentemente bem seguro, então, né? Assim, olha, olha, começa a se sentir culpado, assim, às vezes, tu começa assim, então eu vi muitas emoções diferentes assim no meu grupo de amigas falando, sabe? Mas mulheres sabe, falando, eu acho que mulheres. Eu acho que cada um ajudou com o recurso que tinha. Quem tinha recurso financeiro, quem tinha dinheiro, inclusive pessoas de outras cidades, mandaram dinheiro. Quem tinha tempo, quem por exemplo, era da causa dos animais, que nem a Juju, foi importante, ajudou também. Quem podia doar, enfim, doou roupa. Talvez tu ali auxiliou a tua amiga a não entrar numa noia pior ainda. Tu já ajudou, sabe? né? Já ajudou também. Não, até nesse caso... Nosso trabalho. Nesse caso a gente também fazendo o nosso trabalho, ajudando, levar informação... não fake news, informação de verdade, que é muito importante nesses momentos, que também era muito importante, pandemia, sempre que a gente tem algo nessa grandiosidade, é importante ter informação de uma fonte segura, a gente também ajudou. Então, acho que a gente olhava e pensava, meu Deus, eu não tô lá no abrigo, tá, mas só um pouquinho, o que eu tô fazendo? Eu fiz Pix, eu ofereci ajuda, eu fui num abrigo, levei roupa, então cada um dentro da sua possibilidade, da sua realidade, ajudou como pôde. Eu acho que sim, gurias,
muito difícil alguém que não fez nada. Que ficou em casa olhando e disse, tá acontecendo. Não conheço ninguém também. E assim, ó, graças a Deus, não conheço ninguém também. E teve duas situações, né? Eu no primeiro momento, eu entrei de cabeça, assim, auxiliando no que eu pude. Meu filho também, ele cuidava dos abrigos durante a madrugada com os amigos dele. Muitos casos muito complicados aconteceram, de pessoas entrarem armadas, com facas, enfim, tanto que separaram abrigos, mulheres e crianças. Exato. E teve várias histórias aí, e o João Pedro pode contar algumas bem complicadas. Eu acabei ficando doente, mas não vem ao caso, fiquei afastada da TV durante um tempo, mas o que eu mais vi, eu vou dizer para vocês assim, ó, foi, ao mesmo tempo, a solidariedade absurda de algumas pessoas, eu pude ver a hipocrisia de outros. Sim. Nossa, parabéns para quem conseguiu surfar na pandemia. Nossa. Parabéns para quem se aproveitou. Parabéns para quem ficou grandão dentro da pandemia sem fazer porcaria nenhuma. Só ligando o celular e dizendo, oi, eu estou aqui. Olha só, gente, que problema nós temos nesse abrigo. Ou melhor, enaltecendo pessoas como heróis da pandemia, pessoas que não tinham a maior obrigação de fazer aquilo ali. Não pessoas comuns, entendeu? Sim, Que foram, colocaram a mão na massa, foram à luta e que se dispuseram a ficar doentes, a estar longe de casa, a fazer um monte de coisa. Não, empresas grandes, multinacionais, que elas tinham a obrigação de parar a sua funcionabilidade ali e botar a mão na massa e auxiliar as pessoas. Aí ganhando o troféu de heróis da pandemia. Gente, menos, tá? Sim. Da pandemia ou da enchente? Da enchente. Sim, a gente tem uns casos que vieram a público, inclusive, né? Claro, outros que a gente nem imagina, mas talvez. eu vou dizer, o lado bom disso tudo é que as pessoas estavam tão sensíveis que todo mundo percebeu tudo. Quem era realmente e quem não era, sabe? Por mais que... Demorou, mas a coisa foi tiveram seu acontecendo, momento de glamour, que nem tu tá falando, mas as pessoas sabem quem realmente fez e quem realmente não fez, né? Isso a gente sabe. E tu sabe que teve até momentos, Milena, que principalmente no Dia das Mães, que eu fui uma das que eu pensei, eu disse, vou fazer, eu moro perto da Sojipa, né? Eu disse, vou fazer uma ação, de repente levar uma flor, levar um bombom, alguma coisa. Mas aí eu recuo e digo assim, tá, mas calma. Até que ponto as pessoas não vão pensar que eu tô fazendo isso como uma maneira de me autopromover? Eu acabei não fazendo. Porque eu via tanto absurdo pelas redes sociais, né? Via pessoas extremamente sérias fazendo um trabalho super bacana e dizendo, nós precisamos de ajuda, usando aquela fonte de comunicação pra isso, né? como chamada de auxílio. Mas outras não. Tipo, mas assim, tu sabe que acordei plena hoje, vou colocar meus cílios, vou botar o meu salto, vou pro abrigo. Eu vi, gente, muita gente viu. E muita gente que tá nos assistindo sabe de muitos que eu tô falando aqui. Não, eu fiquei assim, particularmente, porque o meu trabalho... Na época da enchente, eu estava exclusivamente com criação de conteúdo digital, né? Então, eu fiquei um mês, pelo menos, totalmente voltada para conteúdo de informação, para coisas assim. E eu passei muito por isso, porque desde o dia 4 de maio, foi a sexta-feira, que foi o primeiro dia que eu fui pra rua. Por quê? Foi justamente isso que a gente estava falando. Eu estava em casa e eu comecei a surtar. E daí, eu tava surtada. E daí, eu tô em alguns grupos já de resgate e tal, e chamaram que precisava de alguém com carro em tal lugar. E daí eu saí, e eu ia pros stories pra dizer, precisa de gente aqui, precisa de dinheiro lá, precisa de marmita não sei aonde. E, cara, eu ouvi, assim, coisas absurdas. Tipo, se eu postava, eu tava querendo aparecer. Se eu não postava, eu não tava fazendo nada. E, basicamente, eu fiquei no dia a dia, eu só postava quando eu realmente precisava pedir ajuda. Deu um break no pessoal, o pessoal sério das redes sociais parou, né? Exato! E daí tu fica... Mas, assim, é muito complicado, sabe? Enfim. É pra pirar, né? É pra pirar. Porque tu já tá quer ajudar, tu vai usar vendo. um meio pra ajudar. Mas daí tu também pode parecer que tu tá querendo aparecer. Então, é complicado também Mas eu penso essa assim, linha ali. Mas passou, a gente Passou, perseveramos, né? Mas, não, e eu penso que, assim, querendo ou não, até as pessoas, assim, tinha alguns influenciadores que iam só nos abrigos, faziam uns stories e saíam, sabe? Eu ainda pensava assim, pelo menos tá divulgando, sabe? Sim. Alguma coisa tu tá fazendo, tá usando a tua rede, não tá postando publi de maquiagem no meio da maior catástrofe climática do Brasil, talvez. Exato. Mas do Rio Grande do Sul, com certeza, né? Então,
eu acho que tem essa questão de sensibilidade de tudo isso, né? Mas, gente, a gente tem muita coisa para falar ainda. Porém, esse programa passa muito rápido e tá na hora da gente ir para um intervalo comercial. Não sai daí, que daqui a pouco a gente tá de volta. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Nosso Olhar. A gente te espera todo domingo a partir das 8 da noite. Eu, Juju, Milena, Fernanda, Bruna. Sempre esse time maravilhoso, Sabrina também, né? E hoje a gente está falando, né, nessa reta final de 2024, um ano tão complicado para principalmente nós gaúchos, né? A gente sente, a gente estava conversando, né? Se você perdeu, inclusive, o início do programa, se você perdeu algum dos programas, vai no YouTube da Ubra TV, que lá tem a playlist, tu encontra tudo direitinho, pode deixar comentário, a gente vai adorar também saber a tua opinião. Mas a gente estava justamente falando sobre como esse final de ano parece que está mais pesado do que o normal. E tentando entender o que a gente faz para manter a sanidade, para se manter motivado, né? Nesses momentos de loucura, assim. E, de novo, a gente ainda está se recuperando de uma coisa muito complicada, né? E daí junta com o final de ano, que já é caótico normalmente. Eu tava falando para os guris aqui no intervalo, eu tava com vontade, pra falar a verdade, de dormir agora e acordar lá pela metade de janeiro. Eu tô contigo, eu quero também. Não, se eu dormisse agora e acordasse na véspera de Natal, eu já tava feliz. Bom, é verdade, com a minha família, já. Estou sonhando com esse momento, inclusive. Não, porque na verdade, hoje, nesse domingo, a gente entra no que é a última semana realmente útil, né? Do ano. Os recessos, né? Porque depois começa o recesso, já esvazia a cidade. É Isso tem um lado positivo, tá? Vou dizer que Trânsito. eu adoro a cidade vazia, assim, Eu também trajando, gosto. né? Eu também. E assim, não só o trânsito, tu vai fazer qualquer coisa, só tem tu. Parece que a cidade é tua, né? É tua, exatamente. Mas sabe, Juju, que falando disso, eu acho que é algo que parece muito lógico, mas ao mesmo tempo é muito difícil. O autoconhecimento, é saber o que me faz bem, o que me volta para o meu eixo, né? Como eu persevero em momentos difíceis, como eu mantenho a saúde mental em momentos difíceis. Eu acho que é saber o que para mim funciona, que pode ser diferente para ti, para Fernanda. Só que assim, é muito óbvio o que eu tô falando, não tem nada de, meu Deus, que fala. Não, é óbvio, mas talvez se tu pegar uma pessoa, qualquer pessoa agora ali fora e disser, o que te faz bem, o que te acalma, o que te traz felicidade? Talvez a pessoa vai ter que, eu não sei. Porque muitas vezes a gente vive de maneira não intencional. A gente vive naquela onda, vai fazendo todo dia, segunda, passa terça, passa quarta. E aí, quando vê, a gente não tem esse autoconhecimento. O que me faz bem? Então, eu vejo que isso me levou a olhar muito mais para dentro de mim. Não no sentido egoísta, mas no sentido de autoconhecimento. De, o que vai me deixar focada? Eu sei que eu sou ansiosa, eu sei que eu tenho esse quadro de estar mais ansiosa frente a situações que me desafiam, me desmotivam. Então, o que para mim fazia bem? Eu acho que era isso. Então, né, não sei, quero ouvir vocês também, mas faz muito sentido, eu acho. No meu caso, o que me fazia bem, assim, era dar um tempo em notícias ruins, ficar olhando sempre. Eu me informava o suficiente para saber o que estava acontecendo. Porque a nossa tendência, eu acho que principalmente a gente que trabalha com isso, é querer buscar a informação o tempo inteiro de todos os lugares, porque senão né? parece que tu tá desatualizada. Exatamente. Aquele bairro, há 5 minutos atrás, não estava alagado. Agora já tá, meu Deus, eu acabei de dizer que não estava. Então, assim, me informar o suficiente. Aumentei o tempo de qualidade com quem eu amo. Minha família, meu filho. Desliguei, tinha momentos que eu desligava tudo. Celular no modo avião, TV desligada, parou tudo. Tentava fazer isso. Tentava ir para uma academia, extravasar uma energia e não ficar falando só disso. O que é também muito difícil, né? Também é difícil, porque no meu caso, se eu fico falando daquilo, aquilo vai... Eu vou alimentando, né? Tudo que a gente fala vai aumentando. Então, quando eu tava com uma outra pessoa, tu vê, pois é, que ruim, vamos falar de outra coisa. E aí, como é que tá? E o projeto, e o trabalho, e, sabe? Eu tentava fazer isso também. E Fê, tu também, assim, com essa parte do jornalismo, que, enfim, todas vocês, mas como que faz pra tentar deixar porque é muito difícil tu não te emocionar, tu não te... Sensibilizar, né? Isso não tem como. Como que faz? Como é que tu faz? Não faz, né? Não faz. Eu vivi intensamente grandes
momentos da minha vida profissional. A pandemia foi uma delas, onde eu trabalhei durante todo o momento. Depois enchente. Mas eu acho que eu sou uma pessoa, eu acho que traz muito aquilo que a Bruna colocou. Eu não gosto muito de momentos de crise pessoal, eu não gosto de me apegar em coisas, eu gosto de pessoas. Então, muitas vezes, quando eu venho trabalhar aqui, nós temos os nossos problemas dentro de casa, todas nós temos os nossos problemas dentro do funcionamento das nossas casas, com os nossos maridos, filhos, enfim, com N coisas. Estar aqui, em muitos momentos, dentro da redação, rindo, não sendo a Fernanda de dentro do estúdio, sendo a que está falando bobagem do lado de fora, fez com que eu desopilasse, com que eu tivesse um dia muito melhor do que se eu estivesse em casa, ainda mergulhada naquela atmosfera de problema e de aquela nuvenzinha, como é que eu vou resolver. Então, acho que no primeiro programa que eu fiz com vocês, que eu disse, não é o lugar, é com quem, né? É onde estar, é de que forma estar. Eu acho que para mim funciona muito isso. Quando eu tô vendo que eu tô desmotivando, quando eu tô vendo que eu tô cansada, eu procuro as pessoas certas, não que eu vá sugar energia, mas que possam fazer com que eu volte a sorrir. Sim. Então, eu acho que esse é o meu modus operandi, é mais ou menos esse. Perfeito. E tem muito isso, né? Eu acho que para quem fica em casa, para quem fica isolado, o desafio é maior, né? Porque quando tu tá... E eu acho que tá todo mundo tão necessitado de uma energia boa que as pessoas acabam se abraçando e rola uma coisa diferente, né? E o grupo de fofoca também no WhatsApp, né? Que salva muita gente. De bobagem. É edificante. Mas eu tava pensando, não só no momento das enchentes, mas sempre também, que eu sinto também. Hoje, eu é o contrário, assim, sabe? Eu preciso me isolar um pouquinho, assim, quando eu me sinto... muito cansada e tá fazendo parte desse final de ano, assim, eu preciso ver filme bobinho, sabe? Eu não sei se eu já tinha falado pra vocês filme de Natal, amo. Eu vejo todos. Adoro. Puxei minha mãe e meu pai. Quando eu tô lá, a gente vê juntos, mas senão... E lá em casa ninguém gosta de ver esses filmes comigo. Então, agora é o meu momento, cada um faz o que quiser. E eu vou ver os meus filminhos bobinho. Se alguém quiser ficar do meu lado fazendo outra coisa, ok, mas é o meu momento agora. Então eu preciso ver um filme de esperança, sabe? Parece tão bobinho, né? Esses filmes de Natal, mas é que ele traz esperança. Sim. É uma esperança até ingênua, assim, sabe? Muito... mas eu amo. Mas às vezes isso, eu acho que a gente precisa também. Porque se a gente viver, gurias, só com a realidade dura da vida, que a vida é difícil, é problema, tem a pobreza, tem a morte. Se a gente viver só pelo que os nossos olhos estão vendo, que a esperança não é o que os nossos olhos estão vendo, é o que a gente espera, é a nossa emoção que vem do coração. Né? Se a gente viver só pela realidade nua e crua, a gente padece. A gente sobrevive, né? A gente surta, a gente sobrevive, a gente não se conecta, a gente enlouquece. Então, a gente precisa da esperança, da fé, do amor, desses sentimentos que vão nos nutrir e vão nos tornar capazes de viver e não só de sobreviver. Sim, e daí, como eu falo, esses filmes... são os momentos que parece que tu sai da tua vida, né? Que nem a Fê falou, do teu problema ali. Tu sai dali, tu entra pra dentro. Assim, quando eu noto alguma coisa em mim, eu paro tudo, nem que eu só comece a ver o filme, seja 20 minutos, depois eu paro. Aí eu já tô outra pessoa. Mas tu sabe que foi durante as enchentes, eu perco sono, então eu dormia muito pouco, assim. Então, quando eu tava em casa, principalmente de madrugada, eu revi todo o Sex and the City. Porque eu adoro fazer isso. Tu pega uma série leve, mais bobinha, que seja, enfim, que daí tu desliga a mente, sabe? Eu acho que tem uns momentos, quando a gente tá enfrentando momentos complicados, difíceis, que a gente precisa desligar. E claro, pra mim é isso. Eu pego uma série, né? A Milena pega um filme mais leve. Eu pego uma série mais, né, também leve. Mas o legal é tu tentar entender o que funciona pra ti, né? Porque não necessariamente... Tem muita gente, por exemplo, eu tenho amigos que correm e é quando eles vão correr que desliga a cabeça, sabe? Então, corre como uma válvula de escape. O meu irmão, ele pratica jiu-jitsu, ele disse que melhorou muito, ele era muito ansioso também. E ele disse que quando ele tá fazendo o exercício,
ele não pensa em mais nada, porque tu tem que pensar no exercício, né? Como é que eu vou sair daqui? Se tu desligar, tu toma, né? Então, ele disse, faz uns 4, 5 anos, que foi a melhor coisa pra ansiedade dele. Libera vários hormônios, libera a dopamina, hormônio do prazer. Então, é algo químico também do nosso cérebro, né? Eu acho que um mecanismo de defesa do nosso cérebro é isso. O que a Juju faz? A Juju vê uma série, então ela vai estar liberando naquele momento. É químico, o nosso corpo é muito perfeito e ele tem os mecanismos de defesa, de proteção física, mas proteção emocional também. E é isso que a gente precisa entender, o funcionamento dele. E por isso que é tão importante a gente se entender, se conhecer, para entender o que vai funcionar para cada um, né? Eu fiz 2 coisas também, não sei se eu já não comentei aqui, que agora falando de concentração e tudo mais, eu tenho TDAH, então, né, também não ajuda muito. Mas um foi ali na pandemia e outro foi um tempo antes que eu fiz aula de cerâmica. Que legal. Gente, sério, peguei um curso, foi logo quando começou a abrir, assim, que já podia fazer algumas atividades. E era, sei lá, 5 alunos na sala, né, distância, tudo certo. E um curso no torno mesmo, né, porque a cerâmica pode ser a manual e pode ser no torno. Foi tipo sexta-feira de noite, sábado e domingo, um intensivo. E saí de lá com um copinho, um bolzinho, enfim. Só que é uma coisa que exatamente o que o teu irmão falou, tu tem que ficar completamente ali, entendeu? Porque senão vai dar problema, né? Então, tu acaba não pensando em mais nada. E como é difícil, que é o lance da meditação, né? Tu não precisa meditar necessariamente meditando, né? Tu pode encontrar outra coisa que te faça esvaziar a mente e te bote a concentração num só momento. E a cerâmica foi isso. Outra coisa, eu fiz uma aula de joias. Então, eu fiquei um dia inteiro, a gente derreteu a prata, moldou, fez o desenho do que a gente queria fazer, lixou, um dia inteiro criei um anel, tem até hoje. Também não dava pra pensar em outra coisa, sabe? Tu Desopila fica completamente. né? Nossa, e como é bom, foco, né? Total. Tu coloca o foco em outra coisa. Só que aí tem um contraponto, gurias. Eu não lembro agora, eu ia até buscar aqui o nome da palavra. A Juju deve saber. Por outro lado, a gente está falando disso, de buscar alternativas para desopilar e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente teve um ano de muita ansiedade e tudo. As pessoas foram muito para as redes sociais consumir conteúdos inúteis. E a palavra do ano eleita agora, eu não recordo. Eu não vi. Tem uma palavra... eu vi sim. Viu? Eu não vou... É tipo burnout, mas não é burnout. Lixo, como se fosse lixo mental, alguma coisa isso. assim. A gente pode até... Mas não parece, não é parecido com burnout. Procurar. Eu vou procurar aqui, vou ver se eu acho. Mas que mostra o quê? Que o comportamento das pessoas foi ir para a internet, que o nosso cérebro está ficando mais preguiçosos, procurar conteúdos rápidos, conteúdos inúteis. Não é o filme bobinho que a Mi falou. É o conteúdo, quer dizer, se abastecendo de lixo. Então, tu vê, a Milena se abastece fake news, esperança. Né? Tu também, olhando filmes, opinando, tendo tempo de qualidade. E as pessoas, ao invés de fazerem isso, a maioria delas foi o quê? Para a internet, olhar besteira e ficar se abastecendo de fake news, de conteúdo ruim, de morte, de sangue, sabe? Porque é muito fácil, assim, com o celular, tu entrar num buraco desse, sabe? Sim. Né? Porque tu tá trabalhando no celular, tu tá vivendo no celular. E é meio automático também, né? A gente tava falando sobre isso antes de começar. Às vezes toca, sei lá, tu recebe uma notificação, tu vai pegar o celular pra ver qual é a notificação, daí tu vê outra coisa, daqui a pouco tu já tá vendo uma terceira coisa, tu já não sabe por que tu pegou o celular. É muito fácil ele te sugar, né? E é uma ansiedade que ela é criada a partir do excesso de informação, né? Sim. Aí tem um outro tipo de ansiedade, né? Além da ansiedade do dia a dia, a gente acaba... É tanta informação, a gente percebe muito isso nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, né? Eles são bombardeados, coisas que antigamente a gente tinha mais dificuldade para ter acesso, ou tinha que assistir televisão, ou tinha que buscar em algum jornal, ou numa biblioteca, por exemplo, pesquisar em livros. Hoje está ali, está o tempo todo, está disponível. E são várias informações da mesma informação. Como é que lida com isso? Exato. Eu achei aqui, Gurias, Brain Hot. Nada a ver, eu falei. É a palavra do ano do dicionário de Oxford. Isso. Saiba o que significa. Existe uma palavra para esse sentimento que você tem após ficar horas rolando os feeds nas redes sociais. A Universidade de Oxford escolheu esse termo como a palavra do ano de 2024. Brain Hot, que significa cérebro apodrecido ou atrofia cerebral, em tradução literal. Levou o título numa votação no qual mais de 37 mil pessoas participaram. Olha, isso aí. E eu lembrei de uma coisa que, primeira vez que aconteceu,
O meu filho, ele joga futebol, então ele tá o dia inteiro com muita atividade, o tempo todo. E às vezes ele para antes de dormir e fica olhando esses TikTok da vida. Só que no sábado passado, não lembro, ele ficou a manhã toda. Eu tinha função para fazer, não saí com ele. Ele ficou a manhã toda, sei lá, mais de 1 hora olhando ali. Daqui a pouco, do nada, ele volta muito irritado, sabe? Tipo, ele tomou um fartão daquilo. Sim. Eu até me apavorei, eu ia faxinar, sei lá o que eu ia fazer a casa ali. Aí eu daqui a pouco olhei para ele, para tudo, vamos sair agora e vamos fazer alguma coisa. Desliga o celular. Não, ele saiu. Eu tô muito irritada, porque ele é de falar o sentimento, assim, sabe? Eu falei, nossa, filho, eu me apavorei, assim, sabe? Que ele ficou mais de 1 hora, porque ele tá sempre fazendo alguma coisa. E ele, assim, mãe, me deu um treco olhando essas coisas, porque eu fiquei viciada ali olhando. E tu não vê o tempo passar? E me deu um treco. Tu vê 2 horas. Ele se sentiu muito mal de ter acontecido isso. Não, para tudo, a mãe ia arrumar aqui o pátio e coisa, vamos agora sair. Vamos para um parque, alguma coisa. Eu fiquei preocupada com aquilo, sabe? Eu já consigo não olhar. Hoje eu consigo. Eu tô sempre carregando algum livrinho, alguma coisa, porque eu me recuso a olhar. Porque eu também me sinto mal. Eu me sinto mal. Não é porque é feio. Eu me sinto mal. Então eu tô sempre com o livrinho. Parei em algum momento, tô esperando a dentista, alguma coisa, eu tô com o livrinho ali. Que legal. Que legal. Hoje eu já consigo. Se perdeu. Hoje eu consigo, eu fico mal de olhar. Mas o que eu ia dizer, e daí tu pega justamente a rede social principal dos jovens, que é o TikTok, né? E ele é justamente essa questão de vídeos curtos, né? Hoje em dia, tipo, até o YouTube, né? Teve que se render e fazer os shorts, que são esses vídeos curtos, porque a galera não tem mais paciência. É tanta informação vindo de tanto lugar que o pessoal acaba não tendo mais paciência, às vezes, pra parar e ver um vídeo, uma matéria de 15 minutos, né? Não, é 1 minuto, no máximo, 30 segundos. Vou pra outro. Exato. É tudo truncado. Então, isso, claro, né? Aumenta a ansiedade. A gente sabe. E é feito pra isso. Esse conteúdo já é feito pra que tu busque o próximo. Por quê? Porque daí tu te propõe ele a ficar 1 hora, quando vê tu ficou 2, quando vê tu ficou 3. Já é feito para isso. Ju, e uma coisa nisso, falando nesse quesito motivação, né? Nesse assunto que a gente vem trazendo, acho que levando em consideração as redes sociais, nós que, né, já trabalhamos aqui na comunicação, que a gente tem formação, enfim, é triste ver algumas coisas nas redes sociais, né? Não motiva. Porque assim a gente vê hoje no Brasil pessoas que têm uma baita de uma formação, uma baita de uma qualificação, que têm a possibilidade de estar muito acima de muitos outros no que diz respeito à qualificação profissional mesmo, né? E a capacidade. E aí você vê a cultura inútil produzindo milhões de reais, dando milhões de reais, dando para jovens a falsa imagem de que ser influencer é melhor do que ser PhD em alguma coisa. Inclusive, a gente falou sobre o cafezinho, falou no cafezinho sobre isso esses dias na Mix, a questão dos influencers mirins. Gente, o que é isso? As crianças dizendo, que faculdade aqui? Tô ganhando dinheiro, Filho, tu não deveria nem... Tu tá trabalhando, criatura. Tu tem que estar estudando, brincando de carrinho, sei lá. Entendeu? O que é isso, sabe? Então, a gente perde muito. E eu acho que também, nesse link de pessoas muito preparadas e tudo mais, dói ao mesmo tempo tu ver pessoas que claramente não têm um preparo. E eu não digo um preparo, assim, de comunicação, mas de noção, talvez. Que tem milhões de seguidores, às vezes, que abrem a câmera... Mais tem, né? E, tipo, é um serviço, tudo que faz é um serviço, sabe? É muito complicado. E eu fico pensando, de novo, eu não sou mãe, mas tenho amigas que têm filhos pequenos e tudo isso. E tem esse desafio de como tu vai segurar as crianças para tudo isso. Porque eu acho que, assim como as crianças também, tem algumas outras... Todo mundo, hoje, tem acesso à internet de alguma maneira, né? E, assim, nem todo mundo, eu acho, e não só as crianças nesse caso, tem o discernimento para entender o que é real, o que não é. Daí vira um mundo de fake news e tudo mais. E voltando, que a gente estava falando das enchentes, quanto de serviço foi divulgado no momento que os veículos estavam tentando fazer um trabalho sério, enfim, né? E mostrar o que precisava ser mostrado, avisar o que precisava ser avisado. A gente tinha um paralelo a isso, gente
voltando de novo, né, no que a Fernanda falou também, que para fazer ali o seu, né? Lobby. Divulgação Exatamente. pessoal, lobby, melhor. Lobby, eu acho que lobby é a palavra perfeita. perfeita. Postava o que queria, fazia o que queria, não tinha nenhuma ética, não tinha Gente, nada, né? o exemplo maior desse aí foi aquele rapaz que ganhou o Big Brother e o cara veio pra cá pra fazer uma selfie. Vocês lembram disso? Eu não lembro Serviço, o nome do... Aquilo ali foi horrível. Ah, ali isso. ele perdeu. Ali, o 1 milhão que ele Sim. tinha ganho, ele perdeu tudo. Ali foi muito feio. Foi Sim. muito feio. Eu não lembro o nome Ao dele mesmo agora. tempo, a gente teve, por exemplo, o Pedro Scooby, né? Que tá sempre envolvido numa história. E a Luana Piovani lá sempre Não, ele falando... tá sempre num bafão, né? Exatamente, tu vê que assim... Mas eu adoro ele. E ele exatamente é aquela pessoa que, tipo, tu tem tudo pra dizer, ai, cara, mas tu gosta. E ele foi um cara que veio aqui. Não, e ele motivou outros pra virem também. Ele veio por conta, trouxe os amigos, botaram o jet ski no reboque do carro e vieram. Não, e aí, não sei se vocês lembram que ele foi... Acho que foi o governo do estado que quis fazer uma menção honrosa e ele não aceitou, né? Ai, Ele olha. disse, eu vim aqui... Eu Porque acho que sim, eu eu acho que sim mesmo. E foi muito... né, a visão que eu tive, que foi muito natural. Ele, Sim. as pessoas estão lá, nós temos o jet ski aqui, a gente sabe chegar nos lugares. Sim, imagina. E ele motivou, eu até acompanhei de perto o pessoal do jet ski ali, na época até eu entrevistei a galera foi muito natural e foram os primeiros a chegar. No outro dia das muito mais enchentes, rápido. Já estavam aqui. o grupo já se uniu, já estavam lá, se tiraram do próprio bolso o valor da gasolina, que foi bastante. A maioria imagina. dos jets que todos estragaram, porque era lodo. Então, tipo, não foi só o fato de estar ali. Eles botaram para jogo algo caríssimo que eles têm. Exato. Todos. Depois eles não vão falar sobre isso. Mas estragou mais que a metade do jet ski. E foi bastante dinheiro em gasolina também. Claro. Porque era toda hora indo e voltando. Então, foi muito legal a ação, né, dessa galera, que foi tão natural, assim. Acho que um pensou... na madrugada, Deus enchendo outro. Sim. Gente, a gente tem que ir. Motivou um. Aí, aqui no Rio Grande do Sul primeiro, aí chegou no Pedro Scooby, ele chamou uma galera de todo o Brasil. Acho que o Ítalo veio pra cá também, né? Acho que sim, acho que sim. Não, eu entrevistei galera de todos os estados, porque no grupo deles, um chamou o outro e quem pôde desceu também. Foi muito natural. Eu lembro quando eu fazia ali, eu pegava, depois, num período, eu pegava os cães que chegavam no gasômetro e levava para os abrigos. E daí ali tinha gente de vários lugares, de vários estados, que tipo, pegou o carro, botou uns amigos e veio. Sabe? Veterinários, enfim, nossa, gente do Brasil inteiro. Tem um dos abrigos que eu fui lá no Vida, na Zona Norte, que até ficou, não sei se ainda não tá, que tem um rapaz que é adestrador, tem uma empresa de adestramento lá do Norte, que ele também veio correndo. Ele ainda estava aqui, há 2 meses atrás eu fiz reportagem até para o Fala Rio Grande, e ele estava ali vivendo, ele disse que do dinheiro lá da empresa dele, e estava totalmente voluntário, que ele dizia, eu vou ficar aqui enquanto precisarem de mim, tratando dos cachorros brabos, os pitbulls que tinham sido resgatados. Essa influência boa, né? Nossa, exato, gente. né? Isso motiva, né? Isso o bom motiva. exemplo, ele deveria ser muito copiado. E é isso, a gente viu situações ruins, mas assim, teve muita coisa boa que nasceu desse caos, né? Muita gente boa, acho que muita gente que a gente passou a admirar. A gente pega a Daisy Falsi, que é uma mulher incrível, faz um trabalho incrível de muitos anos e ela teve a visibilidade que ela precisava para poder continuar fazendo esse trabalho. Foi eleita ativista do ano, né? Na revista Glamour agora, enfim. Então, assim, eu sou... às vezes as pessoas não gostam disso, mas eu sou da opinião que toda situação ruim, não é que eu queira que aconteçam situações ruins, não é isso, mas que toda situação ruim sempre serve pra gente ter algum aprendizado. Pra gente conhecer pessoas do bem, pra gente saber quem não é do bem, pra gente saber como a gente se comporta, pra gente se preparar na vida, sabe? E eu acho que a gente tem que acabar focando nisso tudo, né? Essas situações expuseram o caráter, né? Eu acho que expôs o caráter das pessoas, tanto caráter bom quanto caráter ruim, né? E até isso que tu falou, tem um versículo que fala, há mais aprendizado num velório do que numa festa, que é justamente isso.
A gente aprende mais com uma situação ruim Com certeza. do que numa festa, que é uma situação boa. Então, isso, de fato, é o que a gente vê na prática. Mas se vocês pararem para pensar, sei lá, vou chutar, tá? De 1 milhão de coisas maravilhosas, tiveram 10 ruins. Sim. Claro que vai se destacar o ruim, mas assim, a gente teve... Olha coisa boa acreditar no ser humano de novo, Sim. né? Olhando, tipo, foram... Pro tamanho da catástrofe, foram Sim. pouquíssimas pessoas que infelizmente morreram, mas pro tamanho, porque as pessoas boas de coração se ajudaram, Então, conforme tu vai caminhando assim nos locais aqui de Canoas, por exemplo, também que foram mais afetados, as histórias dos vizinhos que se ajudaram, aqui na Matias mesmo, o vizinho tal que tinha o telhado mais alto conseguiu ajudar os vizinhos das outras casas para botar o telhado lá em cima. Então, são várias micro histórias que as pessoas que salvaram as pessoas, né? Sim. Então, essas pessoas, assim, que eu diria até bizarras, que se aproveitaram desse momento, são tão... é um número tão pequeno que a gente não tem que focar nisso, né? Perto das que fizeram coisas maravilhosas. A humanidade salvou a humanidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, isso, apesar do nosso cansaço, isso dá esperança, sabe? Porque às vezes a gente fica só focando também nas coisas ruins que aconteceram, que a gente não vê que, não, gente... a galera foi salva, muita gente deixou de morrer afogado por causa das pessoas que estavam ali. Naturalmente, ninguém pensou em... Só dizer assim, eu tenho que salvar. Porque é meio que um instinto, né? Mas eu acho que com essa mensagem de esperança e de acreditar, né, em dias melhores, e a gente sabe que, enfim, estamos todos nessa reta final de ano, nessa loucura. Então, assim, respira fundo, procura encontrar situações, momentos, pessoas que te façam desacelerar. 2025 vai vir de qualquer forma. Eu falo assim, quando os meus amigos começam, encontro de fim de ano, eu falo... Encontro de fim de ano, nada. Janeiro a gente se encontra de início de ano. Eu passo também. Agora tá todo mundo louco. Mas, enfim, muito obrigada pela tua companhia aí de casa. Bruna, Fernanda, Milena, muito obrigada. A gente volta domingo que vem, sempre a partir das 8 da noite. É isso, né, gurias? Vamos ficando por aqui, então. Beijão. Beijo.